O que um estudante de engenharia elétrica pode fazer para preparar e planejar sua carreira como perito judicial engenheiro eletricista? Olá, meu amigo engenheiro eletricista, meu nome é Vitor Cittadin e nesse vídeo então o foco são os estudantes graduandos na engenharia elétrica que querem se preparar para serem peritos, que é uma área que valoriza o profissional da engenharia elétrica, diferente de onde a maioria dos estudantes acabam se formando e indo para o mercado de trabalho como a área de projetos elétricos. Com isso, pela simples lei da oferta e da procura, quem procura mercados, digamos assim, não tão visados ou inexplorados como é a perícia judicial, acaba tendo um destaque e um melhor retorno financeiro, com horas técnicas acima do valor de R$ 500 aqui na perícia judicial. Então, nesse vídeo, queria formar um pouquinho o que eu penso sobre um bom caminho para um estudante ir trilhando durante a graduação e algumas ações, algumas possibilidades de trabalho que vão alinhar a carreira deste profissional para a perícia judicial da melhor forma possível. O primeiro aspecto é o do conhecimento. Ao longo da graduação nós temos algumas matérias, disciplinas, e elas são importantíssimas para nós como engenheiros eletricistas. Serão disciplinas que também serão importantes para a sua atuação pericial. Então a primeira coisa, não negligencie a própria programação do curso. Instalações elétricas é fundamental também para a perícia judicial. Só que tem alguns aspectos da graduação que não fala sobre a área de perícia judicial ou pelo menos poderia ser melhor explorada, como os aspectos regulatórios do nosso setor. Temos diversas resoluções da ANEEL, temos o PRODIST da ANEEL, por exemplo, temos outras resoluções relacionadas ao mercado de perícia judicial, como por exemplo, algumas regulamentações metrológicas que nós utilizamos bastante na perícia judicial, entre outros conhecimentos de máquinas, motores elétricos, conhecimentos mais voltados aí à área de estabelecimento de nexo causal, modo de falha de transformadores, de máquinas elétricas, entre outras coisas. Tá? Então existe um vasto conhecimento que não é o foco da graduação, mas que nós podemos, ao longo da graduação, ir adaptando para quando chegar na hora de atuar como perito, você já estar mais preparado. Outra questão fundamental são as normas técnicas. Isso nós vemos de alguma forma na graduação já destrinchado ali para qual disciplina nós queremos estudar, como por exemplo, projetos elétricos, nós vamos estudar a NBR 5410. Então, é importante para o perito ter uma noção dessas normas que são mais utilizadas nas perícias. Aí depende de cada objeto da perícia, mas a NBR 5410, a 14039, a de sistemas fotovoltaicos, a de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, são todas normas que nós podemos já ir estudando à medida que temos tempo durante a graduação. Não precisa gravar a norma, mas ter uma noção sobre o que tem ali, tentar entender com mais profundidade, não só gravar, não só dar uma lida superficial na norma. Isso vai trazer mais consistência, não só na perícia judicial, mas para o engenheiro eletricista como um todo. Então eu lembro muito bem disso porque no meu último estágio da graduação eu fui suporte técnico de projetos elétricos e de SPDA para uma empresa que comercializava um software para fazer projetos elétricos e de SPDA. E com isso eu tive que ter uma profundidade bastante grande para responder os clientes nesse suporte que eu realizava. Então acabei estudando bastante esse conhecimento e até hoje eu preciso deste conhecimento, eu uso este conhecimento, então não só na perícia, mas também na sua carreira como engenheiro eletricista. Depois tenho aqui algumas dicas importantes para quem deseja seguir neste segmento de perícia judicial. Existem algumas funções que você pode exercer, alguns trabalhos como autônomo que você pode fazer e alguns estágios que você pode fazer ainda durante a graduação. Como estágio mais formal, digamos assim, eu diria que o melhor lugar para você trabalhar ou estagiar durante a graduação, se você deseja ser perito, seria no escopo das distribuidoras de energia ou em alguns laboratórios de ensaios de equipamentos, máquinas, transformadores. Seriam alguns dos estágios mais legais
relacionados aí à área de perícia judicial, que vai dar uma consistência de conhecimento bastante importante para você ir, né, trilhando esse caminho até conseguir atuar na área de perícia judicial. E existem outras atividades que você pode fazer. Por exemplo, na minha formação tem alguns alunos de graduação que já fazem a minha formação de perícias judiciais em engenharia elétrica. Lá nós temos um grupo de alunos e esses alunos de graduação que estão lá na formação já se preparando para atuar como peritos, eles fazem a formatação dos laudos, fazem um pré-laudo, digamos assim, que depois vai ser complementado, revisado e concluído pelo perito judicial. Mas lá você tem a possibilidade de fazer networking e ser contratado por profissionais mais experientes que estão ali com uma escassez de tempo, precisando de uma ajuda em seus trabalhos. Eu mesmo preciso de algumas ajudas em algumas situações, alguns meses aí que apertam um pouquinho mais a questão do tempo. Então a gente acaba pedindo essa ajuda e fazendo essas parcerias com quem está começando na área ou quem ainda está na graduação, por exemplo, uma espécie de estágio ali, mais um serviço autônomo, né, uma prestação de serviço. Ainda na fase de graduação não teria problema nenhum nesse sentido, ajudaria demais, né? É uma relação ganha-ganha, um ganha com bastante experiência e conhecimento, o outro ganha com o tempo. Então, uma troca bastante justa e que ajuda demais o estudante de graduação a crescer na área. Além disso, o estudante de graduação pode aproveitar, se tiver, obviamente, eu acho que todo mundo tem, é uma questão de prioridade, um pouquinho do seu tempo livre para ir se dedicando a estudar sobre o mercado real de trabalho nas perícias. E isso eu trago muito aqui nos conteúdos gratuitos da Elétrica Forense, aqui mesmo no canal do YouTube. E claro, se você quer se aprofundar e já ir pensando sobre esses conhecimentos jurídicos, sobre como se comunicar em processos judiciais, sobre metodologias, já ter acesso a cases reais da área de engenharia elétrica na perícia judicial, você pode colocar o nomezinho ali na lista de espera da formação em perícias judiciais elétricas, que a minha equipe vai te chamar, vai conversar sobre o teu momento atual, quanto tempo falta ali para você se formar, para dar o melhor direcionamento possível em relação ao seu futuro. E se já tiver na hora, se você já quiser ir adiantando os estudos, então te dá a oportunidade de entrar na formação quando abrirmos as vagas dela. Gostou desse vídeo? Foi útil? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal aqui da Elétrica Forense se você é um estudante de graduação e planeja seguir esse caminho. Tem vários outros vídeos aqui no canal bastante relevantes sobre o mercado, sobre aspectos práticos da perícia judicial. Então não perca todo esse conteúdo que nós temos aqui no canal e eu te vejo então em um próximo vídeo.